boa noite e bem-vindo ao Noite em Forks, o podcast para quem nunca superou a saga Crepúsculo. Porque, vamos ser sinceros, se você tá aqui, você também nunca saiu de Forks. Antes de começar esse episódio, se você tá ouvindo pelo Spotify, dá uma avaliada no nosso podcast. E se quiser, deixe o seu comentário. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Ah, não esquece de me seguir nas redes sociais. É @NoiteEmForks em todas elas. Vamos pro episódio de hoje? Hoje, esse episódio extra vai ser diferente. Ele não é especial, porque não é aniversário de nenhum deles, nem um dia comemorativo, mas é um extra, porque finalmente vocês vão saber quem eu sou. Eu recebo diversas DMs pedindo pra eu postar foto minha e falar um pouco sobre mim. Então agora, nesse episódio, eu vou falar um pouquinho sobre mim. E assim que esse episódio for lançado, eu também vou postar uma foto minha lá no Instagram pra vocês finalmente saberem quem eu sou. E com isso, assim, a gente também vai criar um vínculo maior. De antemão, eu já peço desculpas. Tá sendo um episódio meio improvisado, então assim, se vocês escutarem alguma coisa de fundo, é a minha cachorrinha roendo o petisquinho dela. E tá ventando demais aqui também. Então, caso vocês escutem alguma coisa, por mais que eu tente tirar o ruído na edição, nem sempre sai tudo. Então, já de antemão, eu já peço desculpas por isso. Bom, vamos lá. Quem escuta esse podcast há meses provavelmente já criou uma imagem minha na cabeça. Talvez vocês imaginem que eu seja super organizada. Talvez vocês achem que eu amo café, sei lá, que eu assisto Crepúsculo todos os dias. Então hoje eu vou me apresentar. Primeiro de tudo, eu sou super desorganizada, tá? E detesto café. Nunca consegui gostar. Então, vamos ao que interessa. Meu nome é Isabela, coincidentemente é o mesmo nome da Bela. Eu tenho 25 anos, eu sou do Rio de Janeiro. Eu acho que eu não tenho nada muito interessante pra falar sobre mim, mas vamos tentar. E, bom, eu faço muita coisa além de assistir Crepúsculo ou ler Crepúsculo. Minha série favorita é Modern Family, mas eu indico muito pra vocês The Middle, Supermães. Eu tô atualmente assistindo Malcolm in the Middle, que também é muito boa. Cara, eu reassisti, na verdade, Degrassi, The Next Class. Acho que foi na Netflix, mas acho que já até saiu. E aqui em casa a gente tem o costume de ver a Grande Família praticamente todo dia. Um fato curioso é que, tipo, meu gênero de filme favorito é de terror. Só que meu filme favorito é Crepúsculo. É literalmente o primeiro filme da saga. E ele não é um terror. Não visto na nossa visão, né? Porque na visão do Charlie... Mas se eu tiver que indicar alguns filmes que não são de terror... Cara, Minha Mãe é uma Peça. Esse foi clássico brasileiro. A Creche do Papai. E um que... Tudo bem, pode não ser muito de terror, mas é meio sombrio, assim, é A Fantástica Fábrica de Chocolate de 2005. E tem aqueles, tipo Shark Boy, Lava Girl, que eu tenho uma memória afetiva, sabe? Não é que seja um grande filme, mas eu tenho uma memória afetiva. Pra gente, hoje, já é um grande filme, né? Tudo nele é perfeito. Até os efeitos especiais.
eu escuto muito podcast. Pra quem gosta de podcasts que contam histórias reais de pessoas e tal, alguns podcasts que eu escuto demais, assim. Não Inviabilize, da Déia Freitas. Mancada Minha, da Silvinha Niffenegger. Até aí ok. Se Essa Sogra Fosse Minha, Parentaiada, Eu Conto, Você Conta. Eu acho que são... Ah, e tem Desabafo, do Rufus Júnior. Esses são os que eu mais escuto. E pra quem curte mais uma parada um pouco mais... Não é dark, também não é sombrio. Mas não sei, assuntos que não sejam só de histórias contadas de pessoas e tal. Eu escuto o LendaCast do Dan Pires, é o meu favorito. Não é só sobre terror, ele tem podcast com vários convidados que, assim, vale a pena dar uma conferida. Eu acho que só vocês conferindo pra saber, porque hoje em dia já não é só mais de terror e eu acho que eu gosto muito desse formato também. E YouTube, eu confesso que hoje em dia eu já não assisto muito, porque eu não tenho muito tempo realmente de ficar parado olhando pra tela assistindo. Então, eu tenho que escolher entre série ou vídeo do YouTube. E eu acabo ficando com as séries. Mas os canais do YouTube que eu vejo... Bom, tem os Assombrados, né? Que eu já os acompanho há 10 anos. Que são só de histórias assombradas, de terror. E esse, tipo assim, eu não preciso ficar olhando pra tela pra assistir. Eu posso... É tipo quase um podcast. Tem o Conto pra Ana, que é da Ana dos Assombrados, é um outro canal dela. Mas eu indico muito, assim, pra assistir. Quando eu paro pra assistir, normalmente, a minha youtuber favorita é a Jasby, a Jéssica Balucci, que ela fala sobre cultura pop, faz memes e tal. Então, assim, eu gosto muito dela. É a youtuber que eu realmente paro pra assistir. Se eu falar pra vocês que eu tenho um hobby definido, é muito difícil. O podcast é um deles, mas eu não tenho exatamente um hobby, sabe? Uma coisa que me ajuda muito é tipo, pra mim é tipo uma terapia ocupacional, gente. Pentear o cabelo das minhas cachorrinhas, cortar a unha delas, tipo dei spa de pet, assim. E coisa manual, sei lá, costurar. Essas paradas assim, eu gosto de fazer, me dá uma calma, sabe? Então, assim, eu vou fazendo. Isso me ajuda muito. E pode até não parecer no podcast, mas eu sou mais pra estressada. Por exemplo, eu não vou arrumar briga com ninguém, vocês não vão me ver brigando na internet. Até porque eu tenho mais o que fazer, com todo respeito. Mas eu sou mais pra estressada mesmo. Eu perco assim minha paciência e vou embora, sabe? Mas assim, pra eu chegar nesse último nível que eu falei, cara, você tem que me perturbar muito. E um fato aqui, não sei se é relevante ou não, mas eu gravo com as minhas cachorrinhas do lado. Eu tenho 5 cachorrinhas, mas assim, são pequenininhas, então não fazem bagunça e tal. E eu também gravo no meu quarto. Então, assim, normalmente as minhas cachorrinhas estão do meu lado ali na minha cama e eu tô sentada aqui na mesa onde eu edito as coisas. Eu já recebi a pergunta de, pô, por que você criou o podcast? Vamos lá. Na verdade, eu já tava na cabeça com essa ideia do podcast tinha um tempinho. Não é de agora. Eu escuto muito podcast, muito mesmo. Eu tô limpando a casa, eu tô escutando podcast. Eu vou tomar um banho, eu tô escutando podcast. Então, assim, a minha vida, ela é muito ligada à música, a podcast, até a série mesmo. Mas série é menos porque eu não tenho tempo de ficar parada vendo, né? E, cara, eu sentia muita falta de um podcast de Crepúsculo. Porque os que a gente tem hoje em dia, eles não são muito atualizados. Eu super entendo. É um trabalhão fazer isso, sabe? E eu também não tenho muitas amigas e amigos que gostam de Crepúsculo.
E eu queria poder expor as minhas opiniões e poder trocar ideias com pessoas que também gostassem. Eu bati o martelo mesmo quando veio o relançamento de Crepúsculo. Eu mandei pra uma amiga minha, aí ela falou, não, amiga, vamos. Só que essa minha amiga, ela mora meio longe de mim. E ela já tinha vindo uma vez pra gente, já tinha vindo num cinema perto da minha casa uma vez pra gente assistir alguma coisa, e da próxima vez eu teria que ir lá. Só que no cinema perto da casa dela só tinha Crepúsculo dublado. E, gente, a maioria de vocês que eu já conversei concorda. Crepúsculo dublado não tem condições. Não tem condições. Quando eu fui comprar os ingressos da pré-estreia, ela também tava cheia de coisa da faculdade pra fazer. Ela falou, não, amiga, vai na fé e depois a gente vê. Eu confesso que de início eu fiquei meio ressabiada. Chegou o dia de ver Crepúsculo e eu vi praticamente todo mundo acompanhado. E aí eu comecei a me sentir meio mal. Mas depois, velho, foi uma experiência tão boa que eu passei a gostar de ir ao cinema sozinha. E faz parte também de um processo de autodescoberta. Então, acabou que me ajudou. Mas, bati o martelo ali, eu falei, cara, vou criar um podcast pra falar sobre Crepúsculo. Pronto. E aí veio a ideia. Cara, pra fazer um roteiro demora um pouco, porque o roteiro ficando pronto, eu tenho que ver se tá certo. Aí às vezes eu tenho que pegar o guia ilustrado, que eu não tenho físico, eu só tenho o PDF, mesmo assim é um PDF. Como eu não tenho tempo de ficar traduzindo, eu peguei um PDF que ele é meio duvidoso, então aí eu vou, pesquiso, vou nos livros também, que muitas vezes, por exemplo, o último episódio do Latua Cantante, nos livros não explica nada. A gente tem ali nos capítulos 22 e 23, 22 o Aro cita Latua Cantante, 23 o Edward explica pra Bella, mas é muito por cima. Então, cara, a gente tem que ir a fundo, sabe? Vai no site da autora e assim vai. Mas ainda assim, demora pra caramba só pra fazer o roteiro. Aí eu tenho que gravar, que às vezes, dependendo do episódio, demora 1 hora, meia hora. Demora mesmo, mas não tanto. No início demorava mais porque eu ainda tava pegando a prática. Aí, vamos lá, eu tenho que editar. A edição vai depender de como eu tiver na semana. Nem sempre eu tô tão disponível assim pra editar. E eu tava tentando estocar os episódios, só que eu não tô com tempo pra gravar. Não é nem pra gravar, eu não tô com tempo pra sentar, gravar, editar, fazer tudo, sabe? Então eu tô tendo que fazer, tipo, tudo na mesma semana, então eu tô correndo. A edição depende muito do tamanho do episódio. Esse dessa semana do Latua Cantante, que acho que deu uns 12 minutos, eu gravei num dia e editei de uma vez só. Mas tem episódios, tipo, que duram, sei lá, 20 minutos. Aí eu edito em 2 dias, porque eu tenho que ter paciência também pra ver quando às vezes eu falo mais alto pra eu poder baixar e assim vai, sabe? Já perdi episódios algumas vezes, inteiros. Uma vez que eu tinha esquecido que eu tava de fone e aí gravei, porque eu gravo no celular. Por isso que também o microfone não é 100%, tipo de outros podcasters maiores, né? Eu tava de fone, eu esqueci, e aí na hora de editar eu vi que o áudio tava horroroso. Então agora, toda vez que eu termino de gravar um bloco, aí eu vou ver se tá tudo certinho, porque eu peguei trauma. Eu perdi aí uns 2 ou 3 episódios. Foi logo no iniciozinho, assim. Foi na época do episódio do Dia das Mães. Eu escolho os temas, assim, tipo, eu tenho um cronograma que eu faço e eu tenho vários temas anotados e vou colocando. Ai, tá, data tal é isso, data tal é aquilo. E assim vai. É assim que vai. E eu tenho também anotado algumas sugestões que eu já pedi lá no Instagram do podcast e vocês me deram, eu anotei. E uma coisa legal do podcast é que não foi com o intuito de, mas tá me ajudando a superar um luto ferrado que eu tô passando. Eu fiquei 1 ano, assim, no fundo do poço mesmo. Assim, vinha desde o final de 2024 pra cá. E
Quando eu criei o podcast, que não faz muito tempo, mas eu tenho tanta coisa pra pensar. Porque, assim, fora do podcast, a minha vida já é agitada. Mas ainda assim, o tempo que eu tinha, eu ficava em depressão. E quando eu criei o podcast, eu tenho tanta coisa pra fazer, porque não são só os episódios, eu também tenho que fazer as artes. Então, absolutamente tudo sou eu que faço. Eu não tenho auxílio e nem peço. Então, sou eu que faço. Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou criar um cenário hipotético aqui. Se eu fosse uma Cullen, eu com certeza seria a Bella. Não pelo nome, tá? Não só pelo nome, e não foi por isso que eu me identifiquei com ela. Muito pelo contrário. No início ela nem era minha personagem favorita. Então, com certeza eu seria a Bella. Porque quando a Bella fala que ela nunca se sentiu normal, que ela tá sempre literalmente tropeçando pela vida, eu me identifico super com isso, sabe? Assim, eu não sei, sinceramente, eu vou me abrir aqui. Não sei quem pode estar me escutando, mas eu tenho 25 anos e eu só comecei realmente a descobrir quem eu sou agora. Com, sei lá, 25 mesmo. Então, eu comecei a analisar algumas coisas, alguns fatos da minha vida e, pô, cara, eu acho que eu nunca me senti confortável, sabe? Em lugar nenhum. E eu sempre me senti, quando eu era pequena, muito diferente das outras crianças. E eu não sabia colocar isso em palavras. E depois que eu fui crescendo e observando, eu sempre, sei lá, assim, eu me sentia meio distante das outras pessoas e, enfim. E eu acabei, acho que me conectando muito com a Bella por causa disso. Meu dom seria, eu não sei, eu acho que sumir. Eu com certeza sumiria do nada, porque, gente, às vezes eu sumo, eu sou difícil pra responder o WhatsApp. Enfim, eu acho que eu sumiria. E, bom, personagem que menos se parece comigo, dos principais, assim, eu acho que é a Rosalie. Eu acho que é a Rosalie. Então, acho que a gente chegou ao final desse episódio extra. Eu sempre achei engraçado que vocês conhecem as minhas opiniões sobre os principais personagens da saga, mas quase nada sobre quem tá atrás do microfone, né? Então esse episódio é justamente para aproximar a gente e eu espero que da próxima vez que vocês ouvirem a minha voz falando sobre Crepúsculo ou sobre qualquer outra coisa, ela soe um pouquinho mais familiar.